Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Gente, hoje nós vamos falar de dois versículos da carta aos Hebreus, que está no capítulo 11, versículo 36 a 37. Tá? Antes eu quero pedir vocês para me ajudar a divulgar esse trabalho. Transmite esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, né? Curta o vídeo até o final, para que o YouTube reconheça o meu trabalho, né? Dê um joinha, inscreve no canal, tá? Assim você está me ajudando a levar a palavra de Cristo. Aqui diz pelo seguinte: outros ainda foram aprovados, sofreram aprovações dos escárnios e experimentaram açoites e correntes e as prisões, foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpe de espada, e levaram uma vida errante, vestidos com pele de carneiro ou de pele de cabra, oprimidos e maltratados, e sofreram privações. Aqui Paulo conta a vida que o povo que acreditava em Deus levaram. Tá? Esse povo de Deus sempre é um povo rejeitado pelas coisas do mundo. Tá? Vamos voltar lá em Adão, porque o povo de Deus, ele separa lá com a geração de Adão, com os filhos de Adão. Então, esse povo começa pelo filho 7 de Adão. Vem as gerações, esbarra no Noé. Aí, desse povo todinho escapa Noé com os filhos e as noras. Aí, só o filho Sem que procede na Bíblia. Tá? A geração dele resulta em Abraão. Tá? Então, Abraão só tem um filho da promessa, que é o Isaac, né? Desse filho Isaac nasce Jacó e Esaú, mas só Jacó procede, né? Então essa geração de Jacó é a geração do Egito, né? Jacó vai com os 12 filhos para o Egito, e você vê, de 12 sai de lá mais de 600 mil pessoas, só homens, fora mulheres e crianças. Esse povo ficaram lá 430 anos. Bom, aí Deus prepara Moisés para resgatar esse povo lá. E desse filho 7 de Adão até esse povo do Egito, o povo vão se perdendo também. Provável tanto que Deus manda o dilúvio, porque o povo estava tudo perdido. Só sobrou 8 pessoas que acreditavam nele. Né? Então, desses 8, dessas 8 pessoas, tem um filho Sem, que chega, a geração dele chega até Abraão e torna a começar só de um casal que é de Abraão, que vem Isaac com a mulher, né? Depois vem Jacó, né? Aí Jacó dá rendimento, que resulta nessa quantidade de gente que é o povo de Deus. E esse povo ele continua, tá? Ele continua aí separadamente, né? E o que acontece? Nessa lida, Moisés resgata esse povo, e Moisés, quando termina a tarefa dele, ele unge o Josué para assumir essa liderança, né? E aí, de lá para cá, Deus vem ungindo pessoa. Assim como Deus mandou Moisés, dividiu o espírito dele com Josué, né? Josué
aí vem ungindo pessoas, os juízes, para assumir esse povo de Deus, tá? E dos juízes para frente, que entra a parte profética, os profetas são mortos da pior forma. Aqueles profetas de Deus, que falava em nome do Deus de Jacó, de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Esse povo era morto da pior forma, era fugido, perseguido. Né? E, inclusive, provavelmente, pelos estudos, não é grande certeza, mas Isaías foi cerrado ao meio. Tá? Então, muitas pessoas foram mortas, né, da pior forma. O povo era ignorante, né, assim, maltratava mesmo, para não aceitar as regras que Deus queria colocar sobre eles. Bom, aí depois vem esse povo sofrendo, né, perdia da acolá, Deus resgatava, tornava a perder, tornava Deus resgatar. Né? O profeta Jeremias só não foi morto porque o Nabucodonosor, de certa forma, ele tinha uma temencinha a Deus. De certa forma ele tinha, porque senão ele tinha matado Jeremias. Tá? E quando ele soube, né, do que Jeremias tinha dito, o povo de Judá, ele preservou a vida de Jeremias. Mas Jeremias foi torturado várias vezes, jogado dentro de cisterna, tudo mais, né, teve que ficar fugido por causa da perseguição. Né? E esses profetas, eles vêm sofrendo, né, igual na época de Elias, lá que os profetas morreram tudo, mataram tudo, só ficou Elias vivo. Tá? Assim mesmo porque Deus mandou fugir, porque senão tinha matado. Então, aí vem Jesus. Vem Jesus no meio desse povo de Deus. Um povo que já estava totalmente desviado. E o que acontece? Eles matam Jesus da pior forma. Né? Então, Jesus renova as Escrituras Sagradas e começa aí um novo caminho. Né? E aquele povo de Deus lá que acreditou nele, acompanhou ele. Tá? E os outros ficou para trás. Então, vem uma nova forma, porque não pegou só aquele povo. Mas Jesus abre as portas para todos aqueles, não importa a geração, para todos aqueles que acreditam nele, as portas estão abertas. Tá? Só que esse povo que vem no caminho de Jesus Cristo, eles passam a sofrer a mesma coisa dos profetas. Tá? Então, aconteceu a mesma maneira de matar, né? Esquartejado, arrancado do couro. Tinha gente que arrancava o couro vivo, por isso que a leitura fala lapidaram, né? É porque arrancava o couro da pessoa vivo. Né? Outros eles serravam ao meio, outros era a guilhotina, né? Que era degolado. Então, assim, quando declarava seguidor de Jesus, estava exposto à morte em qualquer hora. Né? E, com o passar do tempo, a igreja, né, os administradores da igreja de Cristo, vão tendo liberdade. Né? A igreja passa a ter liberdade. Só que a igreja cai. Tá? A igreja cai e dá trabalho para poder levantar. Por quê? A culpa não é da igreja, é de quem estava administrando. Tá? E hoje essa igreja está pegando o mesmo caminho. São muitos que falam o nome de Jesus, mas são poucos que querem seguir. Tá? Então hoje o mundo coloca aí uma barreira entre Cristo e o ser humano. Tá? E as pessoas às vezes optam mais pelas coisas do mundo. As pessoas não querem sofrer por amor a Cristo, não querem passar, igual a leitura fala, das pessoas que passaram privações. Tá? O que é privações? Necessidade, né? De alimento, né? Por amor a Deus, eles sujeitaram a isso.
E teve pessoas que foi obrigado a fugir. Por isso que a leitura fala andar errante, vestido de pele de carneiro, cabra. Por quê? Não tinha roupa. Tá? Não tinha roupa. E além disso, obrigado a fugir. O que é andar errante? É porque pegava um caminho sem conhecimento. O que importava estar fugindo da perseguição. Era isso que acontecia. E isso aconteceu depois da vinda de Jesus. Também com o seguidor dele. Tá? E por que eu estou fazendo esse resumo? Querendo orientar, principalmente a vocês, meus irmãos católicos, que não é tão fácil, tão simples seguir Jesus. Nós precisamos ter uma opinião formada. Nós precisamos ter um querer. Porque se nós não quiser, nada vai acontecer. Então, a partir da nossa escolha, né, a partir da nossa escolha de querer seguir Jesus, nós precisamos estar pronto para sofrer essas decepções. Porque o mundo vem contra nós. Tá? A igreja está dividida, né, a igreja católica. Dividida como? Tem vários bispos que já não falam mais a linguagem de Cristo. Então, moderno. Uma igreja moderna. E nós não podemos mudar isso aqui. Nós não podemos mudar isso aqui. Nós temos que obedecer o que está aqui dentro e ensinar para os nossos irmãos. Tá? Esse é o nosso papel. Ensinar para os nossos irmãos essas verdades aqui. Primeiro, nós precisamos obedecer e mostrar para os nossos irmãos o caminho correto. Tá? Então é isso que eu quero passar para vocês, mais ou menos, como vem a dificuldade do povo de Deus até hoje. Tá? Hoje nós temos aí a liberdade de falar de Jesus aonde nós quiser. Só que às vezes as pessoas não aceitam o que Jesus quer. Né? Quer ter liberdade. E nós, quando vamos seguir Jesus, de certa forma, nós temos uma regra a cumprir. Não é tudo que nós podemos. Igual Paulo fala, nem tudo eu posso. Né? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.